Vamos começar essa série nesse primeiro episódio, conhecendo um pouquinho da trajetória da Ângela e conhecendo quem é essa pessoa. Vamos começar, Ângela, contando um pouquinho, né, da sua jornada profissional e para a gente poder ir compreendendo como que essa jornada leva à construção desse produto lá na frente, que vai ser o percurso lá do WT. Boa noite, bem-vinda, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que cada um estiver assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Simone, pelo convite de estar aqui conversando, de fazer parte da plataforma. Obrigada a todo mundo aí que está parando uns minutinhos, né, para fazer esse percurso conosco, para a gente ir se conhecendo melhor. Bom, a minha trajetória profissional, ela tem uma conexão muito grande com o meu tema essencial, que é a sustentabilidade. Então, eu venho de uma formação bem diversa. Eu comecei formando uma área mais técnica, que foi em computação, fiz uma graduação em computação. Depois, eu passei um tempo trabalhando no projeto Tamar, conhecendo um pouco dessa realidade de sociedade civil organizada para cuidar do ambiente. Depois, voltei para um outro curso na área ambiental, fiz oceanologia, e, por fim, encerrei um pouco a formação acadêmica com um mestrado na área de educação. E por aí eu me reconheci como educadora ambiental. Com essa formação em mãos, sendo educadora ambiental, eu passei por, eu diria que quase todos os setores, né, da nossa sociedade. Eu trabalhei em organizações não governamentais, tanto como estagiária lá no meu tempo de graduação. Hoje em dia eu sou presidente de uma organização que se chama Aloata, que é focada principalmente em reservas particulares do patrimônio nacional, nas RPPNs e conservação. Eu trabalhei numa ONG que se chama CDI, com inclusão digital. Então, tive um tempo, trabalhei com captação de recursos também para sociedade civil e associações e comunidades. Depois eu passei um tempo trabalhando na área de política, então eu fui fazer parte da equipe da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, na época da ministra Marina Silva, com o querido diretor Marcos Sorrentino. Então, por 3 anos eu estive em Brasília, pensando o que é ser e fazer educação ambiental enquanto política pública, e principalmente junto às vias não formais que a gente fala, né? Com comunidades e associações e ações que acontecem fora do esquema escolar tradicional, que daí é responsabilidade do MEC na época. Depois disso, eu saí e fui fazer um tempo de amadurecimento e integração desses conhecimentos todos, e retornei já com esse olhar de sustentabilidade mesmo, entendendo que sustentabilidade é um tema interessante, e comecei a dialogar então com empresas, principalmente na área de licenciamento ambiental, onde a gente fazia muitas atividades de educação ambiental e comunicação social. Então, já nessa época, eu atendei a La Durabilité, que é a minha empresa, comecei a prestar serviços, então, na área de educação ambiental e sustentabilidade, atendendo a licenciamento ambiental e um pouquinho de responsabilidade social de algumas empresas. A La Durabilité a gente vai conhecer um pouquinho mais no segundo episódio. E aí, voltando um pouquinho, né, para a Ângela, enquanto pessoa, né, considerando toda essa diversidade de experiências que você teve ao longo, né, desse processo, quais são, assim, as pontes que você faz, né, como que você acaba conectando todas essas experiências, assim, em Ângela enquanto ser, né, digamos, que compõe esse mundo? Nos últimos anos, a partir de 2015, quando eu comecei a olhar para a sustentabilidade da forma como eu enxergo agora, eu estava construindo esse conceito de sustentabilidade ampliada, foi a forma que eu encontrei de organizar e de conectar, justamente integrar todas as coisas que eu sabia que faziam sentido, e todas elas remetiam ao cuidado com a vida, que é a meu grande refrão de vida, é o meu propósito, enfim, tem várias formas de se referenciar isso, né?
E a partir desse olhar de sustentabilidade, então, eu consegui olhar e perceber como eu consegui alinhavar a questão da informática, por exemplo, e da computação, com a questão da educação ambiental, por exemplo. Foi uma primeira ponte virtuosa que eu construí, porque eu fui trabalhar no Ministério do Meio Ambiente com Educação Ambiental, mas para coordenar o Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental. Então, a gente aplicava a parte de sistemas de informações à parte de educação ambiental. E ali também, nessa gestão do Ministério, eu tive chance de aprofundar e dar vazão a uma coisa que eu tinha aprendido e me encantado lá no meu mestrado, que era educação à distância. Que aparentemente é algo que pode ser frio, hoje em dia eu acho que a gente já está ressignificando muito isso, mas eu consegui integrar também a parte, então, a expertise e ser nativa e ficar à vontade com todo esse mundo virtual e tecnológico, com a questão da educação ambiental, né, e com essa questão de ser à distância. Então, mais uma vez, eu vi que as coisas que aparentemente são antagônicas ou de dimensões diversas, né, de naturezas diversas, o tecnológico e o social, enfim, eles, quando se juntam, eles formam uma complementaridade muito potente. E quando eu decidi, então, abrir a empresa e começar a conversar com o mercado, eu vi também o quanto a gente pode se beneficiar dessa caminhada diversa, porque o desafio que se bota hoje em dia, que todo mundo está se deparando de diferentes formas da sustentabilidade, ele demanda uma diversidade de ferramentas e uma diversidade de experiências que, no meu caso, eu tive, né, eu fui intuitivamente ou não construindo, então hoje em dia isso me facilita bastante, né, saber caminhar e pelo menos entender um pouquinho da linguagem desses diversos mundos, né. E pegando esse gancho assim do cuidado da vida, né, como que você vê isso ao longo da sua trajetória, né, digamos, desde a infância, adolescência, vida adulta, como que isso permeia assim, né, sua vida, já que você falou que é um pouco da sua referência, né? Bom, as primeiras lembranças, as mais felizes lembranças que eu tenho de criança, né, é o bicho do mato, né? Então, se alguma imagem me definia bem como uma criança, era essa criança bichinho do mato, ou Felícia, né, que queria apertar todos os bichinhos, ter tudo que é bichinho por perto, se encantava por plantinhas, e eu estava sempre nesse ambiente, por me sentir extremamente à vontade, assim, e ter um carinho muito grande, uma vontade muito grande de cuidar e de proteger, enfim. Isso, quando eu era criança, não tinha tanta reflexão em cima, mas existia essa sensação, e isso sempre existiu. E na medida que eu fui crescendo, essa sensação, ela foi se ampliando, mas ela foi trazendo também a percepção de algum tipo de sofrimento. Toda vez que eu via alguma agressão a um bicho, a agressão ao ambiente, né, ou pessoas em situação de sofrimento, isso me tocava profundamente, me afetava profundamente. E isso foi marcando e foi norteando a minha caminhada, as minhas escolhas, tanto pessoais, de locais onde eu fui morar, de coisas que eu estudei, de pessoas com quem eu me relacionei, de trabalhos que eu desenvolvi, que eu fui atrás. Todos eles sempre tiveram essa marcação, no início mais ambiental, por uma visão um pouco mais, eu diria, inicial do que é ambiente, do que é natureza, mas com o amadurecimento foi se tornando socioambiental, né? E lá no âmago de tudo isso existe a coerência máxima vem de uma conexão muito profunda, que você pode entender como espiritual, uma conexão sutil, que é esse lugar que sente quando existe algum tipo de violência com o ambiente, com pessoas. E é esse lugar que quando eu tropeço e caio, me dá forças para não, é por aqui que eu tenho que fazer, né? Esse é o meu refrão de vida. Quando eu consigo tocar as músicas nesse refrão, eu me sinto muito feliz. E eu percebo que é uma coisa que me permite manifestar uma potência que eu tenho.